Ah, comeu arroz com feijão, né? Muito bom. Então vamos continuar com a medicina genômica do fundo criacionista, porque isso é uma diferença tremenda. Quando você acredita subconscientemente a evolução, que a maioria de nós fazemos. Eu ter nascido no lar adventista, eu achava que eu era bom adventista. Eu me lembro, durante o período de faculdade, depois de internato e residência, eu nunca faltei um sábado. Mudei todos os plantões da sexta-noite para sábado à noite, enfim. Eu fui bom adventista. Mas hoje reconheço que fui bom adventista de uma forma moral. Mas de uma forma de vida, eu não conhecia o que é criação. Então hoje, com muita alegria, por experimentar e desfrutar esta vida tão maravilhosa, de entender a criação, então nós estamos aqui para dividir a nossa experiência, nossa vivência, e vamos ver então a medicina genômica, quer dizer, entender um pouco de genoma humano para então ficarmos livres de qualquer doença. Talvez quando falo que fica livre de qualquer doença, a gente pensa assim, mas neste mundo isso é possível? É totalmente possível. Totalmente possível. Assim, na época de Moisés, Deus conduziu o seu povo e diz que não viria nenhuma doença, nenhuma enfermidade que havia no Egito, mas com vocês não iria ter nenhuma doença, e assim foi. Hoje, nós que somos Israel espiritual, que está dirigindo para Canaã celestial, este povo específico, escolhido por Deus, eleito, também pode ter uma vida totalmente diferente da vida do mundo. Então nós queremos desfrutar esta vida. Então, vamos dar uma olhada à parte científica primeiro, para nós então entendermos quanto ao funcionamento do nosso organismo. Se puder desligar, não desliga? Veja aqui o projeto Genoma Humano. O que significa esse projeto Genoma Humano? Segundo os cientistas, eles dizem assim: genoma humano é algo da vida, blueprint, matriz da vida. A planta básica da vida é genoma humano. Preciso fazer uma ressalva agora. O mundo tem dois conceitos. A vida você já tem. Portanto, agora cuide da sua saúde para ter melhor qualidade de vida e também para ter uma longevidade. Não é mais ou menos esse conceito que nós temos? De repente esqueceu? Isso chama-se Alzheimer agudo. Foi algumas horas atrás nós combinamos. Conceito que nós temos hoje no mundo é isto: vida você tem. Então, para manter essa vida em boa qualidade, cuide da sua saúde. E para você ter longevidade, tenha um estilo de vida adequado para você viver bem e muito tempo. Isso é o que o mundo está pregando.
É, né? E para nós que somos povo de Deus, nós temos o mesmo conceito, vida nós temos, e então nós precisamos preservar bem a saúde através de um estilo de vida melhor, bom? Também é assim? Então qual é a diferença entre os que estão no mundo e nós aqui na igreja? Não tem diferença? Que diferença que tem? Motivação aqui diz, motivação é diferente. Ele está colando, né? Bom, motivação pode ser totalmente diferente. Agora, os conceitos que nós vamos ter também precisa ser diferente. O conceito baseado na revelação de Criador. A Bíblia e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem esse grande privilégio de ter o dom do Espírito da profecia. E também através da ciência nós vamos entender como funcionar essa matriz da vida. Cientistas também têm essa visão. O que é DNA? DNA que está dentro do núcleo da célula, isso também chama-se molécula da vida. Se você pergunta para cientista, o que é saúde? Para os médicos tem sua definição. A Organização Mundial de Saúde tem definição o que é a saúde. Sabe qual é a definição pela Organização Mundial? A saúde é o bem-estar físico, mental, social, vamos incrementar, espiritual. E para nós, isso é da Organização Mundial de Saúde. E para nós, o que é saúde? Depois de genoma humano, nós podemos definir assim: a saúde perfeita ou completa é bom funcionamento de célula. Quando a célula do estômago funcionar bem, terá algum momento que vai ter dispepsia? Vai ter? Quando todas as células do sistema nervoso funcionar bem, vai ter transtorno bipolar? Vai ter depressão? Esquizofrenia? Insônia? Não. Quando o fígado, todas as células do fígado funcionar bem, então vai ter ascite, vai ter olho amarelo. Quando funcionar bem todas as células do sistema imunológico, da medula óssea e também os leucócitos que estão circulando no sangue, então vai ter problema com vírus de AIDS. Vai ou não vai? Não. E dengue? Também não. E mais recentemente esse vírus de ébola, ou ebola? Ébola. Esse vírus de ébola lá da região oeste da África, terá algum problema? Eita, diminuiu agora. Eu então vou garantir. Quando seu sistema imunológico, todas as células que fazem parte desse sistema funcionar bem, qualquer micróbio que invadir você, imediatamente vai produzir anticorpo. E não vai ter nenhum problema. Então, eu posso definir, saúde perfeita é bom funcionamento de células.
Bom funcionamento de células. Agora, o mundo está estudando muito para saber como que então as células funcionam bem. Aí introduziram as ideias. Se tiver comidas adequadas, uma boa nutrição, então, células funcionam bem. Se tiver atividade física regular, então, célula funciona bem. E assim colocaram os fatores que influenciam no bom funcionamento de célula. E assim formaram um estilo de vida. Se você tiver um estilo de vida bom, então suas células vão funcionar bem e assim você vai ter longevidade, muita qualidade de vida. E assim que introduziram. Será que é assim mesmo? Quando tornar um vegetariano estritamente em termos de alimentação, então terá mais saúde do que aqueles que comem de tudo? Será ou não? Muita gente fez assim, eu diria, Hoje muita gente foca na alimentação. Até tem alimentos orgânicos por causa de muitas inseticidas, etc. Então foca na alimentação orgânica e pessoal acha que vai ter muita saúde. Mas eu diria, vamos ver a partir da ciência que diz assim, isso não é qualquer um que está dizendo, mas é um centro de pesquisa muito, muito reconhecido pelo mundo. A Universidade de Harvard. É conhecida? É uma boa universidade? É? Muito bom. Então aqui está o comentário da Universidade de Harvard. A Faculdade de Medicina de Harvard diz assim, olha, se você não perdoar, não tem como ter saúde. Pode comer comida orgânica 3 vezes ao dia, alimentação, nutrição totalmente balanceada, você faz atividade física regular todos os dias, você toma água perfeitamente, você faz de tudo. Agora, você não perdoa. Aquele que fez mal para você, você fala assim, olha, eu posso morrer que não vou perdoar não. De jeito nenhum. Terá saúde? A gente coloca esse perdão como o estilo de vida? Coloca? Quando a gente fala de estilo de vida é algo mais palpável, não é? Aquilo que fica ao nível de seu sentimento, seu entendimento, isso a gente não coloca como o estilo de vida. É algo muito interessante. Mas a ciência está mostrando que a saúde perfeita, isto é, o bom funcionamento de célula é muito mais do que, ou além de materiais, ou matéria. Muito mais do que nutrientes, muito mais do que atividade física, água, raio solar, repouso, o ar puro, temperança, muito mais. Por causa disto, hoje, se você não tiver essa paz, a paz perfeita, mesmo que alguém dê um tapa, e você tem paz. Ai, que bom que agora então posso
mostrar para ele que eu tenho paz plena, mesmo que ele me agride. E para cooperar, que ele também tenha paz e eu posso dar. Pode bater aqui também, se é assim que seu estresse vai embora. Bate mais. Parece que alguém falou assim, não parece? Quem que falou assim? Jesus. Mas nós considerávamos estas palavras de Cristo como para ser bonzinho. Questões morais. Mas eu, ao estudar a Bíblia, eu cada vez mais que estudo, descubro, Jesus nunca teve interesse por questões morais. A única coisa que lhe interessava era a vida de cada indivíduo que ele criou aqui na terra. A vida. Então, nós vamos estudar, através da ciência, sobre a vida. Porque quando entender o que é vida, como que essa vida funciona, os fenômenos de vida, então vamos ter a perfeita saúde. Vamos desfrutar plenamente a saúde que Deus nos oferece. Bom, então, já dei uma dica. Se você quiser ter a saúde, primeira coisa é? Vai ser muito simples, não é? Não é? Não é simples para perdoar? Uai, aqui é perto de Minas, né? O que está acontecendo? É difícil para perdoar? Então eu vou fazer a pergunta diferente. É muito fácil para perdoar? O que é isso, meus queridos irmãos? Então eu já entendi. Então nós não vamos ter saúde. Vai ser assim? Então, em vez de falar qualquer outra coisa, então eu vou ter que falar sobre perdão. Como perdoar para ter saúde? Porque falar de comida, falar de outras coisas, cada um estuda e vive. Já que vocês disseram que perdoar é coisa difícil. Olha, tô estranhando demais. Perdoar é coisa difícil. Tá bom, mas eu vou aceitar essa realidade. Mas é para poder fazer isto, então eu vou dar outra dica. Mesmo que vocês achem que perdoar é coisa difícil, que tal pensar, mesmo que não seja a sua realidade, perdoar é algo tão simples. Não entra na cabeça? Bom, tem lei da física. Eu sempre gosto de aplicar as leis da física, leis da química, porque a lei é lei, não tem como mudar essa regra. Alguém disse, 2 objetos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Não é? Tá. Por enquanto, perdoar é muito difícil. Isso é que está ocupando sua mente. Agora, não estou querendo hipnotizar, não estou querendo forçar que você pense nisto, mas trazendo a palavra de Cristo, eu posso dizer assim, ele diz, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando achar que perdoar é muito difícil, em vez de ocupar sua mente com esse pensamento, ocupe
somente com palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Experimente ocupar com esse pensamento. Jesus está me dizendo, aliás, está ordenando amar uns aos outros, assim como Cristo mostrou o seu amor para cada um de nós. Para Cristo, perdoar foi fácil ou difícil? Amar aqueles soldados romanos foi fácil ou difícil? Bom, não está escrito na Bíblia, né? Não está escrito, foi muito difícil para eu perdoar os soldados romanos, perdoar Judas. Mas a gente vê que, pela sua experiência, para ele, amar os inimigos, perdoar aqueles que fazem mal, orar por aqueles que perseguem, foi algo simples e prazeroso, muito prazeroso. Alimente esse pensamento, então, com o tempo vocês vão notar, naquela época eu imaginava que perdoar é muito difícil, agora está sendo muito fácil. Se você experimentar isto, olha, você tem saúde perfeita. Porque quando você perdoa, você não vai ter insônia, não vai ter raiva, isto é, não vai produzir radicais livres. Tudo isso nós vamos ver. Então, vamos ver como que as células funcionam. Muito bom. Eu quero mostrar um vídeo muito interessante que vocês precisam raciocinar. Cientistas têm muita curiosidade e entre uma das curiosidades desses cientistas da Universidade de Miami é que no hemisfério norte tem inverno rigoroso. E os sapos, os répteis, durante o inverno que a temperatura cai abaixo de 0, esses sapos, antes de temperatura cair, esses sapos vão lá debaixo da terra e passam o inverno, hiberna. Mas existe um tipo de sapos que não entra, não hiberna, mas simplesmente fica congelado. Então, cientistas estudaram sobre esse fenômeno. Então, vocês vão ver, não tem som, então vão assistir esse vídeo curtinho. Mas preste muita atenção para ver os fenômenos. Debaixo da folhagem, então tem sapo. Aqui tem sapo. Por enquanto ainda não está congelado totalmente. Mas onde está, olha, está mexendo, né? Não está congelado. E aí, neve cai, temperatura baixa. Então o sapo que está debaixo da folhagem e começa a experimentar a mudança. Este sapo vai transformar daqui a pouco. Olha aqui, agora preste atenção. O sapo vai congelar. O coração está palpitando. Preste atenção, onde que começa o congelamento? Congelamento começa por onde? Da parte de fora, a parte externa para dentro ou dentro para fora? Dentro para fora. Olha que bom, vocês prestarão atenção. Parabéns. Dentro para fora. Coração que congela primeiro,
E assim congela toda outra parte. Aí surge a pergunta, mas como que aquele coração que está lá dentro congela primeiro? Até hoje não tem a resposta e vamos continuar. Então a gente vai ver este sapo totalmente congelado. Para cientistas isso é um mistério, o congelamento de dentro para fora. Este sapo agora totalmente congelado, totalmente congelado. E aí cientistas examinaram, fez eletrocardiograma, não tem eletrocardiograma, totalmente uma linha reta. Ups, deixa eu mostrar esse sapo congelado, tá. Não tem atividade elétrica no coração, nem na musculatura, nem no cérebro. Está totalmente zero. Pergunta, sapo está vivo ou está morto? Congelado. O senhor é mineiro? Hã? Filho de mineiro, tem genética. Tem gen mineiro, sempre fica em cima do muro, né? Ora para cá, ora para lá. Está morto ou está vivo? Congelado de novo. Esse estado de sapo congelado, sapo está vivo ou está morto? Morto, vivo, está morto. Então vamos ver. Se está morto, aquela população de sapo naquele inverno, acaba, não é? Não deveria acabar? Então vejamos se realmente isso que acontece. Vamos continuar. Para cientistas é maior mistério esse congelamento de sapo. E aí observa, o que será que esse sapo está fazendo? E assim esse sapo totalmente congelado, nenhum funcionamento de célula e passa tempo. Chega a primavera, sol aquece, vem as flores e daí sapo então vai descongelar. Veja, sapo está descongelando. Quando descongela totalmente, opa, mexeu. Está vivo ou está morto? Como estava? Estava morto ou estava vivo? Hã? Estava vivo? Estava morto? E viveu? Estava morto, viveu. Ressuscitou. Estava dormindo? Mas o coração parado, respiração parada, nada. Estava dormindo. Agora mudou, congelado para dormindo. Realmente ainda hoje a ciência não sabe explicar esse fenômeno. Sapo estava morto ou estava vivo? Máximo que sabe, estava congelado. Agora, esse estado de congelado é o que para sapo? Para nós? Está morto, está vivo. A gente vai conhecer melhor essa resposta disto amanhã à noite. Eu nunca dou solução na mesma palestra. Senão, ninguém vem. Então, para chamar, para aqueles que têm real interesse, então sempre deixo algo para a próxima palestra. Essa resposta amanhã à noite nós vamos ter. Para saber se sapo estava vivo ou estava morto. Oi?
congelar palestra? Não, vou prosseguir. Vamos prosseguir um pouco mais a palestra. Muito bom. Então, fica com essa ideia. Sapo está vivo agora. Mexe, até estica, né? Faz alongamento. Olha aí, ai, que congelado bom. E logo em breve, sapos, todos agora voltam à vida e chegou o momento de... Opa! Congelou mesmo, congelou a imagem. Bom, então esse sapo volta a ter acasalamento para multiplicar. É coisa muito interessante. Bom, vamos voltar para o nosso assunto. Mas antes de voltar para o nosso assunto, vou mostrar outro vídeo. Outro vídeo muito, muito interessante. Pessoal de manhã acho que não acreditou muito na palestra. Aqui vou mostrar um vídeo de rato fofo. Esse rato é muito fofo. O seu irmão, Joãozinho, é bem esbelto. Muito esbelto. E daí, cientistas estão querendo saber por que mesmo sendo da mesma linhagem, um é bem fofo, outro não é. Comendo a mesma coisa, vivendo no mesmo lugar, por que existe essa diferença? Não é bem fofinho? Parece com quê? Hã? Coxinha, gente, coxinha. Quem é fofo já pensa na coxinha. Tá, esquece, não é coxinha, não, é rato fofo. Bom, então veja, dois fofos, um esbelto, da mesma linhagem. Aí eles começaram a estudar o funcionamento de genes, para poder entender, porque os fatores ambientais eram idênticos, todos iguais, mesma comida, mesma moradia, mesmos brinquedos, tudo igual, mas outro continua do mesmo jeito. Então, cientistas buscaram as razões nos genes. E aí eles descobriram coisas tremendas, que vocês vão ver. Aqui, essa estrutura que está aí, eu não expliquei ainda como é genes, mas é um cromossomo. Cromossomo é o seguinte, deixa eu explicar então como que é o cromossomo. Daqui a pouco a gente volta para cá. Então vamos voltar para ter aula de cromossomo. O que é cromossomo mesmo? A gente não consegue definir o que é cromossomo. Mas deixa eu perguntar, tem quantos cromossomos na célula humana? 23. Então, no núcleo da célula, cada célula tem 23 cromossomos. Como que é cromossomo? Cromossomo, na realidade, é o conjunto de dois filamentos. Esses dois filamentos, então, têm ligação entre dois filamentos. Por isso que esses dois filamentos entortados, tipo espiral, fica como uma linha. Quando fica totalmente enrolado, parece um bastão, então isso chama-se cromossomo. Nós temos 23 cromossomos. Quando olha de uma forma didática, cromossomo é assim, mas
para poder ficar nesse formato de bastão, então tem que ficar enrolado de algumas coisas. Por exemplo, aqui, estas proteínas representadas aqui com bolinhas verdes. Para quem interessa, chama-se histona. É proteína que deixa todo o filamento de DNA, fica enrolado aqui. Totalmente enrolado. Bom, então aquele vídeo é para mostrar exatamente isto. Porque aqueles ratos, uns são fofinhos, outros são esbeltos. Veja aqui. O que cientistas descobriram? Um certo segmento ao longo desse cromossomo foi tocado. Essas bolinhas vermelhas chegaram lá, não se sabe de onde. Chegaram lá e tocaram. E daí, essa parte que estava branco, brilhando aqui, que representa genes funcionando, de repente apagou. Estão percebendo isto? Ou então, vamos voltar um pouquinho para trás, para entender um pouquinho melhor. Veja aqui. Está mostrando ainda os ratinhos. Agora, cromossomo desses ratos, as bolinhas vêm voando e tocam nos determinados lugares. Então, esse segmento aconteceu o quê? Apagou. Sabe que os genes ligam e desligam. Assim como apagou luz, e quando ligar, só que acho que ele é... Hã? Não entendi. Ah, essa lâmpada foi produzida na Bahia? Demora? É? Tá certo. Então vocês têm que fabricar uma lâmpada que acende rápido. Bom, então veja. A gente liga a tomada aí. Quando liga, vem a luz. Quando desliga, apaga. Sabe que existe esse mecanismo dentro do cromossomo. E aí, eles começaram, então, a ficar assim, empolgados. Mas e que coisa, o gene precisa ser ligado e desligado. Isso é real. Por exemplo, a gente experimenta isto. Num determinado momento do dia, normalmente é à noite, aí a gente começa a sentir um sinal. Veio que sinal? Sono. Sinal do sono. Eu convidei? Eu nem estava pensando no sono, mas veio esse sinal. Eu senti. Apareceu até reação de bocejar. Então eu entendi. O organismo está precisando de sono. Eu vou dormir. Aí eu vou para a cama e deito e fecho os olhos. É dormir. Neste exato momento, então, vem um pensamento. Um pensamento de que, opa, amanhã tem a prova, que ainda não estudei. Então, nesse momento, faz o quê? Se for um estudante malandro. Levanta. Não, estudante malandro, agora acorda. Agora vou ter que estudar, porque até agora eu não estudei, mas amanhã tem prova. Eu vou ter que estudar pelo menos para passar nessa prova.
Aí, não posso dormir, não, que é isso? Aí lava o rosto com água fria, até toma água, e, eu vou ter que estudar. Aí daqui a pouco vem outro sinal. Aí eu fico na dúvida, né? Será que eu durmo ou... Bom, gente, agora não é para abrir a boca, né? Não fica imitando o que estou fazendo, né? Porque não está vindo clique agora para dormir. Hã? Bom, então, e aí faz todo esforço para não dormir, mas vem, aí alguém fala, não, você tem que ficar acordado, tem que estudar. Aí alguém dá ideia, para não vir o sono, cortar esse estímulo de sono, você já toma café. E aí toma café, porque estudar é mais importante do que dormir neste momento. Aí você dá um golinho de café, aí sono, vai embora, aí você estuda. Vocês estão sentindo esses dois sinais? Um que dá sono, outro que dá o quê? Rejeita o sono. Um sinal diz, agora é o momento para dormir. Outro sinal diz o quê? Você não pode dormir agora não. Isso é real na nossa vida. Sabe como que chama termo científico para isto? Esses sinais, esses sinais, vamos olhar um pouquinho mais, porque eu quero aproveitar mais esse vídeo. De novo, bolinhas vermelhas vêm e toca e apagou, desligou. Agora está vindo moedinhas amarelas e monte e aproxima nesse pedaço que estava tudo apagado e ligou, gente. Se alguém quiser resolver problema de insônia, depressão, transtorno bipolar, está aqui. Coisa mais simples. Insônia, por exemplo. Já mostrei, né? Quando vem o sinal, é para fazer o quê? Como que dorme? Vá para a cama, deite e feche os olhos. Então dorme. Quando vier pensamento estranho, aí você tem que escolher. Eu vou aceitar este pensamento estranho ou vou continuar com o sono que eu mesmo nem convidei. Sono veio. Agora vou dormir. Então nunca vai ter insônia. Nunca. Bom, hoje é sábado, tá? Então não vou cobrar essa consulta gratuita, né? Insônia é o quê? Insônia é o seguinte: Criador dá sono, inimigo dá afazeres, preocupações, ódio, raiva. Ele dá tudo. Então, você, diante desse momento, tem que escolher. Se você escolher o que o Criador está dando para você, que é o sono que você é incapaz de fazer, você vai dormir. Se você aceitar o convite não, ataque do inimigo da vida, então você vai ficar acordado, planejando, preocupando, fazendo todas as coisas durante a noite toda e você não vai ter descanso. Depressão é a mesma coisa. Agora, depressão vou falar na outra oportunidade. Bom, então,
O mundo científico conheceu esse fenômeno. Genes serem ligados e desligados através de matéria. Estas bolinhas amarelas ou vermelhas. Agora me diz uma coisa, isso é fundamental. A matéria em si pode deslocar de uma posição para outra posição? Matéria por si só? Pode? Existe lei da física, não existe? Aqui tem uma matéria. Sozinho, pode deslocar de um ponto para outro ponto? Para que desloque, precisa de força. Força interna ou força externa? Força externa. Se eu aplicar uma força externa a essa matéria, então desloca? Desloca. Agora, cientistas chegou até nesse nível. Mas veja, como é que essas matérias deslocaram de um ponto e chegaram até certos pontos dos genes, desse segmento de cromossomo, e clicou. E assim, apaga ou liga. De onde veio? Que energia que está atuando? Ainda é mistério para o mundo científico. Ainda bem que para nós isso não é mistério, né? Quem que faz? Oi? Deus que faz? Tem certeza? Como vocês estão tendo tanta certeza que Deus que está fazendo? Hã? Me prova que Deus que está fazendo? Eu sou meio incrédulo que vocês estão respondendo. Vocês estão chutando. Isso sim. Onde que está evidência de que Deus que faz isto? Hã? Na Bíblia, gente. Na Bíblia. Na Bíblia tem alguma menção dizendo que Deus que faz movimentar tudo? Tem? Onde? Agora não adianta chutar, porque se errar fica feio, né? Vamos, Gênesis. Onde? Qual é capítulo e versículo? 11, 1, 26. Tá bom. Lá fala que quando ele é que movimenta a gente? Se criou? Ah, tá. Vamos para Atos. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Tem um relato da experiência da viagem do apóstolo Paulo para Atenas, Grécia. Atos capítulo 17, versículos 22 em diante, para entender um pouco de contexto. Atos 17, 22 em diante. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Agora vamos pular para o versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Uau! Apóstolo Paulo entendia como? Quando a gente faz um movimento, quem é que está fazendo? Eu ou Deus? Uau! O entendimento científico de apóstolo Paulo em relação à ação de Deus era até nesse nível. Quando eu faço um movimento, estender um braço, normalmente nós pensamos, eu que estou estendendo. E o apóstolo Paulo? Qual era a compreensão dele? É nele movemos. Nele. Somente em Cristo. Então, Deus que comanda todas as coisas. Nós precisamos ter esse conceito, esta visão de Deus. Um Deus real, criador, que faz funcionar a cada célula. Mas o mundo não tem essa visão, porque não tem este conceito de criador. Sabe onde chegou o conceito do mundo? O conceito do mundo chegou nesse aspecto. Veja aqui algo muito interessante. Na realidade, esse vídeo que nós acabamos de ver foi preparado pela empresa chamada BBC. Conhece? BBC? Telecomunicação inglesa. Eles que prepararam essa matéria. E os americanos, também empresa de comunicação, PBS, uma empresa estatal, tipo Cultura aqui no Brasil, TV Cultura. Então, o programa Nova, aqui está mostrando esse programa Nova, né? Nova é um programa da televisão PBS. Eles que apresentando esse programa, já que não sabe qual é a fonte da energia que movimenta a matéria para tocar determinado local dos genes, então eles colocaram o seguinte: Ghost in your genes. Quem que está nos seus genes? Fantasma. Fantasma. O que faz movimentar a matéria? Energia. Qual energia que existe dentro de seus genes, nas suas células? Fantasma. Diante desse programa, a visão que eu estou tendo em relação à saúde é a seguinte: daqui a pouco vai aparecer um tipo de medicina espiritualista. Certamente vai aparecer. Principalmente na área mental, psiquiatria, vai aparecer esse entendimento espiritual para poder, então, curar as doenças psiquiátricas. Certamente vai aparecer. Isso inevitável. Agora, se a gente continuar entendendo como a ciência quer nos incutir,
Por isso que eu digo, esse tipo de entendimento de genoma humano é ao nível de evolução. Agora, se for ao nível de criação, o que nós podemos adicionar nessa figura? Eu coloquei na frente H-O-L-Y, já que é inglês, então coloco uma palavra, Holy Ghost. Quando você coloca Holy Ghost, em vez de fantasma, quem é? O Espírito Santo, o Criador que está nos seus genes. Assim que o salmista entendeu. Salmo 139, versículo 1. Alguns também, então, poderão pensar, mas essa ideia é perigosa. Isso não é ideia panteísta. Deus está presente em todos os lugares fazendo as coisas. Vocês pesquisem se isso é ideia. Agora, Salmo 139, versículo 1. Salmista Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Davi tinha essa visão de Deus Criador. Ele, por sondar. Como que faz a sondagem? O que quer dizer sondar? Gente, vocês que sabem melhor o português. Sondar. Observar, olhar profundamente. Quando ele me sonda, ele olha o quê? Onde que está meu interior? No intestino, no estômago? Onde que é meu interior? Aqui no cérebro? Eu entendo o seguinte, quando diz, Senhor, tu me sondas, esse meu organismo, então ele sonda a cada célula. Ele olha, porque ele que criou, ele que fez para funcionar. Amanhã à noite vamos entender perfeitamente como que ele fez funcionar essa criatura. Ele que fez funcionar e ele continua fazendo funcionar, então ele faz presente em cada célula, fazendo funcionar. Vamos ver amanhã à noite como que ele faz presente. Tem gente que entende, por exemplo, literalmente Deus está comigo. Assim como referi pela manhã, Jesus diz, eu estou na porta e bato. Alguém abrir, ele entra e ceia junto com ele e ele com ele. Então, Cristo entra. Acredito que isso não é ideia panteísta. Ou é? Espero que não seja. Então veja, quando Cristo entra, funciona tudo. E Ele sonda e me conhece. Em que estado está cada célula, por exemplo? Ele sabe exatamente. E Ele sabe exatamente quando é que nós vamos ter que dormir. Ele sabe exatamente quando é que nós devemos parar de dormir. Ele sabe de tudo.
Então, diante disto, cientistas descobriram um fenômeno extraordinário. Extraordinário. Isso está diretamente relacionado com a cura das doenças. Cura de qualquer doença está aqui. Então, antes de dizer isto, tem que definir o que é doença. Doença. Na medicina que estudei, a doença é o quê? Doença quando o paciente sente algum sintoma desagradável, então vai até o médico e a medicina então faz vários exames, além de colher toda a história, exame físico e observar o indivíduo, exames complementares, seja do sangue, raio-x, ultrassom, enfim, faz um levantamento completo, então diagnostica. Você tem tal doença. Opa. E daí, a partir daí você tem uma doença através de sintomas, através de exames. Isso era uma doença. Mas depois da era de genoma humano, a doença é desta forma. Vamos olhar então genoma humano para entender o que é a doença. Veja aqui, mostrei de manhã. Aqui genoma humano. Cromossomo número 1, tem quantos mesmo? 23. Muito bom. Dentro do cromossomo número 1, quando um segmento dessa posição do cromossomo número 1 alterar, então a célula de próstata, que era normal, transforma em célula cancerosa. Tem sintoma? Não tem. Tem algum exame que detecta? Hoje, para fazer esse exame, é um exame ainda é meio caro e não recomendo fazer, porque só vai ter preocupação depois de saber o que você tem. Então, melhor não fazer, porque vai aparecer um monte de genes alterados e sem saber o que fazer. Então, por exemplo, câncer de cólon. Aqui estou mostrando um mapeamento de genoma humano muito sucinto. Quer ver o mais complicado? Eu tenho esse genoma humano muito complicado. Está aqui, genoma humano, né? Cromossomo número 1 até cromossomo 22 e 23º é cromossomo sexual. X e Y. Eu vou ampliar esse aqui. Mostrar aqui cromossomo número 1. Dentro do cromossomo número 1, tem segmentos, seja genes ou genomas, relacionados com catarata, homocistinúria, câncer de mama do ducto, câncer de próstata, câncer de cérebro. Eu estou pulando. Porque o que estou pulando, porque eu não conheço. Não sei, os médicos que estão aqui, já ouvi dizer, por exemplo, a neutropenia de Costman. Já viu esse paciente, doutor Valdir? Bom, já viu porfiria? A gente já ouviu dizer, mas até agora nunca vi paciente com porfiria. Eu nunca vi até agora, por exemplo, a doença de músculo e olho e cérebro. Não sei o que é isto. Veja aqui, quantidade de doença que está relacionada com somente cromossomo número 1. Olha aí. Quer ver cromossomo número 2? O quanto de doença está? Tal de doença de Auguste, bulosa
epidermolise, não sei não. Pula. Ah, epilepsia, sei. Epilepsia está relacionada com genoma também. Por exemplo, câncer de colo retal, cardiomiopatia dilatada, cistinúria, câncer de ovário, enfim, todas essas doenças estão relacionadas com cromossomo número 2. Qual é então a ideia, conceito ou definição de doença? Definição de doença é a seguinte: toda vez que o gene alterar, aparece doença. Outro momento que pode aparecer doença: genes não alteram, continuam normais, mas quando esses genes não forem ligados. O que é depressão? Em vez de endorfina, serotonina, dopamina serem ligados, apagam. Então não tem endorfina, não tem serotonina, não tem melatonina, não tem dopamina, aí não tem motivo para ficar feliz. Isso é depressão. Quando ligar, se produzir endorfina, ficar alegre, feliz. Se produzir serotonina, ficar em paz, numa tranquilidade, serenidade. Tem depressão? Cura de depressão é a coisa mais simples. Questão de ligar. Questão de ligar. Oh, gente, reage a alguma coisa, né? Vocês estão quase dormindo. Eu vou perguntar para Deus se está clicando o gene para dormir agora, a melatonina. Se estiver, eu vou pedir para ele desligar essa melatonina de vocês. Estou terminando. Veja, vou terminar mostrando uma figura muito interessante. Aqui está a célula. Dentro do núcleo tem DNA. DNA é uma sequência de DNA. Sequência de DNA forma um cromossomo. Agora, todos esses cromossomos estão todos ligados através de DNAs ou bases. Agora, um dia, aparece esse fenômeno. Ocorreu a separação. Quando ocorrer uma separação, pelo menos uma separação, dentro de 3 bilhões, porque tem 3 bilhões de DNA em sequência dentro de uma célula. Quando ocorrer aquele fenômeno, então você fica doente. A gente percebe essa doença? Ninguém percebe. Mesmo que câncer está crescendo lá, ninguém percebe. Ainda bem que Deus não nos deu essa capacidade de perceber essas alterações. Se percebesse, diante da nossa limitação, todos nós estaríamos loucos, deprimidos, né? Bom, sabe o que nosso Criador faz nesse momento? Ele aciona outros genes que estão na célula e comanda. Por exemplo, esse gene representado como aqui bombeiro. O que faz? Esse bombeiro descobre que está pegando fogo aqui, está quebrando, então vai lá, apaga fogo e tira toda a parte quebrada. Aí outro gene traz uma nova peça. Vamos aumentar um pouquinho.
traz uma nova peça e coloca no local onde a peça danificada foi eliminada, e coloca exatamente aqui. Aí vem outro gen e ajunta. Por ajuntar, então, toda a estrutura foi reparado. Então, voltou ao original antes de ser danificada. Como que chama esse fenômeno de voltar ao original? Cura. Cura. Sabe que através de estudo de genoma, a cura da doença já está inerente em nosso organismo. Deus, quando criou, Ele providenciou todo o mecanismo, tudo, para curar qualquer doença. Então falta só uma coisa: eu querer ser curado. Eu querer ser curado. Aqui então fica com uma pergunta muito esquisita. Quem que não quer ser curado? Quem que não quer ser curado? Agora vou deixar o que aconteceu na época de Jesus, uma história muito interessante, ao mesmo tempo esquisito. Eu vou deixar isto para vocês pensarem, e amanhã ou nas palestras subsequentes vamos responder. Quando a gente vai para o livro de João, Evangelho segundo João, então, capítulo 5, a gente lê uma história muito esquisita. Muito, muito. João capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em um certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Agora que começa. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Imagina, gente, uma pessoa doente durante quanto tempo? 38 anos. Então, Jesus aproxima e viu, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Quanto tempo? 38 anos. Perguntou-lhe: queres ser curado? Mas que pergunta esquisita, não é? Jesus, sabendo que esse doente estava lá há muito tempo, e doente por 38 anos, qual foi a pergunta? Queres ser curado? Se fosse eu, qual é a resposta? Claro, seu! Lógico! Teria sido essa a resposta. Agora, a resposta desse homem, coisa que eu não entendi por muito tempo. Versículo 7. Respondendo-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas que situação!
Ele está lá, e quando alguém disser, ou mesmo quando ele vê que a água é agitada, o que ele faz? Vai! Tem alguém que empurra? Coloca? Não. Ele vai. E enquanto ele vai, outro entra primeiro. Se fosse você estaria lá fazendo isto? Se fosse eu, nunca iria estar lá. Por quê? Não tem ninguém ao meu lado, ninguém que me ajude. Outro entra primeiro, mas este homem diz: Senhor, não há ninguém que me ajude. Enquanto eu vou, outro entra primeiro. Se a gente entender disto, nossa doença será curada. Sabe, depois dessa resposta, Jesus diz assim, versículo 8: Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Houve cura? Cura? Demorou muito?